Um conto lemuriano. Lemuriano ganha mente. E depois? Os OVNIs da Lemúria. Para começarmos essa história, temos que ir bem lá para trás, na aurora planetária. Devemos entender como foi formado o ser humano e cada raça. Vejamos. A primeira raça, os arcontes do destino, os arcadianos, ou raça protoplasmática, porque ela é um projeto de algo que seria plasmado, ela tinha uma constituição manásica, causal. Mas como poderia ter uma forma, algo que está ligado a um plano arrupa? Arrupa vem de sem forma. É sem forma para nossos padrões de forma. É alguma coisa. Eram seres, hoje poderíamos chamar de, na fisicalidade, de unicelulares. Seria a representação causal de micro-organismos. Depois vem um ser mais complexo, de constituição mental concreto, que é o hiperbóreo. Por isso hoje até temos um atavismo de relacionar a razão à frieza. Eram seres que viveram numa completude de frio naquela matéria física que não era física. Mas como mental concreto se o homem não tinha ganhado mente ainda? Veja, você pode congelar qualquer coisa no plano físico, hoje, por exemplo. O próprio, por exemplo, o congelador, dentro da geladeira, ele... Como é que ele produz gelo se você não umedeceu ali? Ele congela o ar. Então é um estado de matéria. Você pode fazer isso com qualquer componente, com qualquer matéria-prima. Só que não necessariamente ali tem água. Há um fluido, mas não é água. Apesar de ser gasoso, ainda pode se tornar um estado que a gente chama de sólido, pelo congelamento. E esses seres, cada raça sempre dá 7 variantes. Então a primeira, evidentemente, não é igual à última dessa mesma raça. Então ali tinha um molde mental daqueles seres, mas não era algo com mente. Como, por exemplo, no planeta Terra hoje, esse visível, temos seres mais inconscientes e mais conscientes. Níveis de consciência muito diferenciados, mas vivem no mesmo plano. Como pode, com todo o avanço da evolução terrestre, hoje ainda existem seres inconscientes e conscientes? Da própria Mãe Terra, essa material, saiu seres que ainda estão como base, super inconscientes, que é o mineral, e os super evoluídos, que é os humanos, vivendo em concomitância. Como pode isso? Já não era para tudo ser humano? Eu sempre falo. Se tudo evoluísse ao humano agora, não existiria nem chão para evoluir. Imagina o mineral se tornar todo vegetal, o vegetal todo animal e o animal todo humano, e o humano todo anjo. Não existiria nem... É uma passagem. Tu vem do todo, entra na desfragmentação do todo, no tudo, vamos dizer assim, desfragmentado, e volta a ser todo de novo. Daí já não existe mais um indivíduo, existe uma coisa só.
Não existe sociedade, mas isso aí é lá no final, como foi no princípio, e agora e sempre, ditos da igreja, né? Então, pula essa etapa, é dada 7 raças e sub-raças. Agora acontece uma combinação das duas primeiras coisas. Vocês já me ouviram falar muito da menorá? E o cabalista entende muito bem que numa ponta, por exemplo, a terceira vela da esquerda para a direita representa o plano astral. Por baixo, ela é interligada a uma vela após a do meio. A do meio é o mental concreto. Tá? Isso estamos falando de plano, não ainda de corpos. A outra ponta é o causal, então quer dizer, pela lógica, e lógica vem de logoi, aquilo que a gente sabe por intuição, que nada tem a ver com intelectualismo hoje, se você combinar átomos causais com átomos mentais, você gera o astral. Se você combinar átomos causais com mentais, astrais, você gera o etérico. Veja bem, então é calor colocado no ar. Ó, mental concreto está ligado a Vayu, Tattva Vayu. E o causal está ligado ao Tattva Akasha. A caixa da base, o ar sustenta ou transporta, na verdade. Por isso que, inclusive, muitos anjos que deram a mente ao lemuriano depois está ligado ao mental concreto. Foi o que eles deram, parte deles. Depois vem a luz astral, que é o terceiro dia da criação. Faça-se a luz, porque a luz não era. Senão não precisava dizer faça-se a luz, porque ela já existia. Então é feito no plano astral, que é o plano de visão. Os outros são o de audição inconsciente naquela época e olfação inconsciente naquela época. Inclusive, até eu vou chegar lá na questão do cheiro, do ouvir e do ver num conto lemuriano em que participei. Combina esses três, né? Causal, mental e astral, gera o quê? O etérico. Mistura causal, mental, etérico, astral, perdão, e etérico é o físico que a gente vê hoje, que muito mais tarde foi se consolidar. Então é como os Tattvas estão dentro um do outro, né? Prithvi dentro de Teja de, né? A caixa dentro de Vayu dentro de Tejas dentro de Apas dentro de Prithvi e assim vai. E se revezam nisso. Como por exemplo a Terra é uma base. Por isso que hoje o nosso planeta Terra ele está ligado à questão de quinta raça e quinta coisa. É azul, tem esse azul acacho, que é o quinto elemento que a gente vê quando não está nublado de dia. Está ali visível a parte física, o resíduo que densificou. E depois eu vou chegar na questão das densificações, né, do que é o lemuriano, quais as provas que temos físicas que ele existiu. Eu vou chegar lá. Então você vê que, ou por exemplo, se você aplicar muito calor na Terra, você a liquidifica e ela se torna água, né? Por exemplo, se você pegar extremo calor num grão de areia, você transforma ele em vidro. Então, quer dizer, está tudo dentro de tudo, é tudo o mesmo elemento. Né? Quando a gente fala, por exemplo, do carbono e oxigênio, que uma coisa é convertida a outra, é o mesmo elemento. Só que ele, em temperaturas, ou vamos dizer, estados de matéria, eles se convertem e a gente nem percebe. A gente vai classificar, não, carbono é uma coisa, oxigênio é outra. Na verdade, tudo veio do um. Se tudo veio do um, gente, tudo é mental, porque é mesmo. Se não estão nos mentindo. A primeira partícula deu. Então não existe elemento químico. Existem variações de uma mesma coisa, de um mesmo elemento.
e vamos classificar aqui por essa nossa... Estamos fadados à separação agora em quarto sistema, né? A entender tudo separado, e a gente tem que dar nome para essas coisas separadas. Porque a gente ainda não sabe dar nome ao todo. Nós estamos em subida frequencial para um dia chegar, né? A gente resume chamando o quê? De tudo que está separado junto e chama de todo, ou absoluto. Só que estamos relativo. Então estamos falando da relatividade quando estamos falando dessas variações. Porque é relativo, é relacionado a algo absoluto, que não é mais e será novamente, só que agora é consciente com a subida frequencial. Tudo isso que se fala da Terra, que a Terra está entrando, não, ela está entrando numa compreensão. Os átomos terrestres, átomos humanos, estão entrando numa compreensão. Inclusive os animais estão se desenvolvendo bastante, a planta e o próprio mineral, uma compreensão de quinta coisa. O que é quinta coisa? Se contar de baixo para cima, vai dar o plano causal, já o plano das causas. O espiritual. Por isso que estamos ficando muito espiritual, não é? A gente está ficando causal, então a gente vai voltando para a causa, deixar de ser efeito. Então, aí está todo o preâmbulo de como você chega. Então, para você entender o que eu vou falar agora. Numa experiência no registro acástico, sabe que cada plano tem 7 subplanos. Então, evidentemente, o registro do lemuriano vai estar no quê? Num plano astral causal, ou melhor, causal astral. Você está no causal, tá? Você ali está sem forma, você já é observador. Mas quando você entra no arquivo, você tem que participar do filme. Aí eu participei de um registro desse, que vai dar o terceiro subpiso de baixo para cima, em frequência, do plano causal, onde eu vou encontrar registros do que aconteceu numa completude astral. Por quê? Porque o lemuriano ele só tinha até corpo astral. Tanto é que hoje é um corpo muito vivo quando tu vai para uma projeção astral. É um corpo mesmo. Ele tem um exoesqueleto, não, um exoesqueleto, perdão, interno, que depois deu forma para o nosso esqueleto físico de hoje. Só que ele é de matéria astral. Ah, mas como cristalizou para hoje a gente ver? Sim, por exemplo, eu vou dar exemplos de cristalizações astrais. Tá? Que começa primeiro no pensamento, depois se reveste com uma emoção, que dá o colorido, o reboco dessa parede. Vamos citar hoje a cálculo renal, espinha, acne, furúnculo, cancro, que seria o câncer. É tudo densificações do plano astral. E a gente não compreende porque a gente não é cientista em si. Né? Nós somos laboratoristas espiritualistas. Nós somos laboratoristas de laboratório linear, né? Dessa constituição de matéria, a gente está engatinhando nesse aspecto. Né? Os senhores cientistas estão cavando a casca da laranja, né? O suco ainda não veio, mas estão a caminho. Então é isso que acontece, né? É algo tão denso que o astral expurga e se torna físico. É isso que a gente vê, é a espinha. Ah, mas a espinha, ela é uma toxina, um corpo estranho com o corpo... Não, ele realmente... Ele expurga um corpo estranho que está vindo dentro dos espaços atômicos entre o físico, o etérico e o astral. Chegou nele, ele também recusa. O astral não quis, então é um renegado, né? Uma espinha, um cancro, um câncer, uma dermatose, uma acne, um cálculo renal. São renegados, vamos dizer, é produto de má qualidade. O astral não quer. Mesmo o astral, que todo mundo, né? Todo mundo não. É 2 ordens específicas, eu vou ser bem claro aqui: a teosofia e a eubiose. A eubiose seria uma cópia da teosofia. E dizem que, né, o astral é isso e aquilo. O próprio astral purga, por isso que a doença entra aqui.
Ó, você manda uma impressão física com hábitos, né? Costumes, e de cima para baixo o mental concreto começa a pensar tudo errado, raciocinar conceitos. Se junta no astral, o astral faz um sopão ali, né? Dá uma amassada naquela massa e depois distribui os pães, né? Manda para a mente para cima, né? Reveste, perdão, e manda para baixo. É como se você pegasse e começasse a tirar bolo batumado pela janela, a dona de casa, entendeu? Esse é o astral. Porque ele é um plano de tejas, de visão, de fogo, de luz astral. E o fogo é tudo transforma. E o fogo é o que faz, por exemplo, o calor faz os ares se movimentar, as marés, né, através da micro-onda do Sol, porque o Sol ele não queima, ele manda micro-onda, ele queima, ele esquenta o que já está dentro dos organismos, dentro das coisas, dentro de um átomo, dentro de uma célula, dentro de uma molécula. Tá ok? Ele não esquenta, senão ele teria incinerado o seu vizinho, Mercúrio. E ele está lá bem, né, bem ativo. Inclusive até do hemisfério metade, hemisfério leste de Mercúrio é 700 graus abaixo de zero. Como pode ao lado do Sol, ao lado do Rei? Né? Então a gente não presta atenção nessas coisas. Né? Essas coisas não são importantes porque dá um nó na cabeça porque a gente não sabe desatar nós. Né? Para que eu vou me ocupar com isso? Dói a cabeça, é muito complicado. Né? Veja mais vezes que você vai aprender onde é que está o fio da meada e você vai conseguir desatar o nó que dá na cabeça. Na verdade, no mental concreto, né? Porque mente não é cérebro. O senhor cientista um dia vai entender isso. Sempre tem uma central e uma filial. A gente vê até pelas indústrias, empresas. Né? Várias filiais, né? Representantes em vários países. Nesse país chamado corpo físico, tem um representante aqui do mental concreto, né? Que é o cérebro. Que é até mais comandado pelo cérebro etérico, com seus nadis. Inclusive até todas as inervações ali são cópias do que o próprio cérebro meu. O cérebro não consegue fazer muita coisa agora, né? É o único corpo, a única graduação física, a graduação matérica que a recém chegou, é como a vida em si, né? O corpo físico ele chega depois e vai antes. A alma sempre está antes, o espírito sempre antes e sempre permanece depois. É a mesma coisa agora. Né? Ele é o plano físico, ele chegou agora e já vai. Vamos dizer, é aquela tia que não esquenta o banco. Ou tio. Né? Eu tive vários. E todos já foram para o outro lado. Então é o seguinte. Agora voltando para o conto propriamente dito, eu estou numa graduação terceiro piso, porque sempre o terceiro piso de algum mundo, uma dimensão, vamos dizer, causal, mental, o próprio astral, o etérico, físico, ou vamos lá para antes, né? Atman, Budi. Ele sempre tem 7 subpisos e sempre o terceiro vai se chamar astral. Sempre o quinto vai se chamar astral. Por isso que às vezes o gnóstico, quando ele vai falar eu vou para o astral, ele não está dizendo para você que ele está indo só no astral, astral. Ele está indo muitas vezes num astral mental, num astral causal, num astral búdico, num astral átmico. Porque todo o terceiro piso, são 7 para dar 49 os níveis da subconsciente que a gnose, a psicanálise falava, sempre a terceira coisa é o terceiro dia da criação naquele mundo. Estão entendendo? Aqui, onde é que está aqui fisicamente o astral, o físico astral, né? Porque se tu tá no plano físico, primeiro tu tem que dizer, é correto, é inteligente dizer primeiro físico, depois o plano lá, né? Aquele subplano. Físico astral está no, como o Sol é um ísis astral, só que solidificado, ele também é como se fosse uma espinha do universo astral.
que eclode aqui. Por isso que a gente não consegue olhar para ele, porque se a gente olhar para ele, a gente está olhando algo do astral, teria que estar com o corpo astral para ficar muito tempo olhando para ele, senão você acaba com a sua retina, né? Você fica cego, porque ele é um ísis astral, ele produz a luz astral lá no astral e eclode aqui essa luz, de tão vibratória que é. Mas ele é o sentido da visão, ele é o que dá origem a, né? Porque a gente tem aqui 3 a 5% de visão astral para a gente não esbarrar nas coisas do plano físico. Mas o plano físico, na verdade, se você conseguisse olhar o plano físico fora, mas não com os veículos que enxergam. Se você fosse uma pedra, você veria todo o plano físico escuro, sem definições. É por causa do corpo astral, herança lemuriana, que você hoje define formas e luzes e sombras no plano físico. Mas são de 3 a 5% no astral, por isso que você enxerga mais, porque daí é o plano da visão, é o plano de Tédias, fogo. Aqui nós estamos no plano do mineral. A maioria das coisas são feitas de carbono. Acredito que não exista nada que não seja feito de carbono no plano físico. Claro que tem outros componentes que se reentregam, né, a esse contexto do carbono para dar uma utilidade no movimento do carbono, porque o bom carvão, né, o carbono não vai muito longe sem suas variâncias. Então você está, como no meu caso, numa experiência causal de registro do astral, porque o lemuriano ele tinha até corpo astral, perdão. Então eu preciso ir num registro acima do astral, só que para mim entender, para mim me deparar com algo que aconteceu em nível astral, porque o lemuriano só tinha até corpo astral, não tinha sido feito ainda o etérico e o físico. O que acontece? Eu acabo participando de uma realidade astral, mas dentro de um mundo causal, num terceiro piso de baixo para cima em frequência. Vou entrar no registro Lemuri. O que eu vejo lá? Eu, particularmente, eu vi assim. Como eles morriam, se é que morriam. Não é que eles morriam. Era o solve e coagula, né? Na verdade, tudo é solve e coagula, não existe a morte. Por isso que existe o livro que mata a morte, do Mario Rosso de Luna, e muitos outros livros, e os livros gnósticos matam a morte também. Uma projeção astral já mata a morte. É ela que gosta de matar, no fim ela é morta no final. Para quem se depara. Então você via que eles queimavam, como é plano astral, plano de Tédias, fogo, eles queimavam, solviam, como aconteceu depois com o conceito religioso de fogo do inferno, né? Fogo do inferno. Na verdade é luz astral incendiada, incandescida. É uma Kundalini que não foi usada conscientemente, ela queima, é como uma febre. O que é a febre? É uma subida de Kundalini, ela queima terminais, queima né, tecidos, te deixa assim com uma sede, desidratado, tu cai, tu pode até morrer, né? Ela queima todos os líquidos do corpo e volta para onde ela está. Tanto é que dito que nós estamos numa evolução 3.5, eu vou dizer por quê. Porque o que é a terceira coisa? Começou lá com a raça causal, protoplasmática, Arcádia. 2. Mental concreto inconsciente e astral. 3. Quando é que ganhamos mente? No astral 3.5. A Kundalini parou ali. De lá para cá, a Kundalini se introjetou de uma maneira. Por quê? Porque agora é o homem tem que se desenvolver para ela acompanhar, para a natureza, para a consciência acompanhar. Então a gente está com consciência de lemuriano ponto 5, que foi o que ganhou a mente. Tanto é que a quinta coisa, porque é o quinto subplano do astral, quinta coisa é o mental manásico, foi isso que deram para nós, a individualidade, gente, já no lemuriano. O lemuriano começou a pensar, e daí? O que acontece depois? O lemuriano, ele, por ter uma constituição agora akáshica mais introjetada nele, porque antes os planos estavam separados.
causal, mental, astral. Se mistura, né? Porque a gente fala sempre de mundos externos e internos. Dentro dele, algo de causal. Ele começa a ter fé. Ele começa a crer num Criador, né? Ele começa assim a questionar a vida, mas muito levianamente, né? Assim meio atrapalhado, incipientemente. Ele começa a criar construções, né? E ele antes, quando, por exemplo, acontecia o que depois ia ser morte, né? O organismo lemuriano, que era astral, é um corpo, é um organismo, só que é astral, diferente em muitos aspectos desse aqui, mas é forma para esse aqui. Ele simplesmente se candecia, né? Ele pegava fogo, tudo. Ele pegou a necessidade, ele fazia uma naquelas próprias rochas que eram de constituição astral, tá? Porque você vai encontrar os reinos nos outros reinos, os sólidos, nos gasosos, nos líquidos. Você vai encontrar tudo dentro de tudo. Então lá na astral também tem as representações pré-plano físico. Então tu vai encontrar uma rocha. Só que é o seguinte, uma rocha no astral ela é maleável, ela não é como aqui. Você pega uma pedra, você machuca. Lá você é massinha de modelar. Eles faziam uma espécie que depois vai ser o esquife que a gente usa hoje. Eles faziam assim com um buraco, uma espécie de como se fosse um casulo com um buraco e ali eles colocavam os despojos e queimavam, sabe com o que? Com a própria o fogo que saía do corpo astral deles, nas mãos, né? Naquela, vamos dizer, aquele pré-molde que seria uma mão mais tarde num corpo físico. Por isso que a gente tem os dedos são raios, né? Esse modelo aqui é um modelo que vem lá do astral. Isso é aqueles, vamos dizer, aquelas faíscas, né? Que é representada pelos dedos de fogo. E jogava no irmãozinho ali, despojos do irmãozinho e dissolvia. Até tinha um cheiro forte, como se fosse queratina hoje, né? Um cheiro de algo tostado. A gente sentia por quê? Porque já tinha um olfato inconsciente que vinha lá do protoplasmático, né, que era causal. Tinha um molde astral porque tinha um mental que deu o molde para esse. E o astral que hoje é o molde para esse corpo físico aqui. Então ali eles colocavam. E o que eu era naquele momento ali? Que é o seguinte. A gente lá no começo a gente é tudo igual. Só que tem dois tipos de mônadas, as luciféricas e as miguélicas. Aquelas que combinam ser ativas e aquelas que ficar como base. Tá entendido? Os luciféricos são os ativos e os miguélicos são os base. Como assim base? Por exemplo, a gente vê hoje na igreja católica, vê em algumas crenças, quando você vê estátuas de santos, né, santos de barro. Aquilo ali, vamos dizer, como se fosse assentamento, né, base para a espiritualidade. E é isso que essas pessoas veem. Então elas não estão erradas. Quem tem fé, que só vive para fé e não quer comprovação de nada, ela aposta. Não tem problema, porque há preciso base para aqueles que vão ser os ativos poder, né, ainda subir acima da campânula do templo ou acima do altar, né, e saltar ao próprio altar, né, não parar no altar. Mas é preciso um altar para ter base. E o próprio planeta Terra é um altar de um Altíssimo, que é o Rei do Mundo, né, que a gente fala muito em teosofia e obiose. Então, esses seres tinham o olho atrás, né, que é o frente e verso, só que é inconsciente. Depois, quando a gente se tornou físico, muito mais tarde, o que acontece? O olho usado foi... Porque como a gente começou a sentir, começou a vir o que antes não tinha o sentido do tato. Eu me lembro tocar naqueles lemurianos e não ter sentido do tato. Só que é o seguinte, você se reveza na própria raça lemuriana. Por exemplo, eu era um lemuriano que comecei a desconfiar junto com eles.
né? Nós estávamos ali queimando algo. Tanto é que os próprios fósseis, né, que a gente vê de Australopithecus, Neandertal, é tudo deles, sub-raças em épocas diferenciadas do lêmur. Mas como é que apareceu no físico? É como a esfinge, né? É como a gente falou, eu falei da acne, da espinha, são materializações astrais. Esses fósseis, depois que solidificou tudo, solidificou coisas astrais também. Algumas coisas ficaram, como os dinossauros, e os fósseis dos homens primitivos, que eles dizem que são homens macacos, que nada tem a ver. Porque o macaco é produto do lêmur, de um ser que saiu dele mesmo. A própria lontra gigante era um dinossauro. E o dinossauro é um produto que saía através de um chakra específico, onde estava o braço ou mão dominante do lemuriano. Um super chakra saía pelas costas as criaturas que eles, produto do sentimento deles. Tem até hoje lá. E depois foram confundidos com diabo, né? E apesar que diabo é duas vezes Deus, né? Daimonium é Deus isolado. Ficou, né? Depois para o ariano, que parece que seja ficou o mais ignorante, o mais burro, ou desconhecedor das verdades cósmicas. Por quê? Porque os planos foi fechado para ele depois da Atlântida. Então é o que menos sabe, é o mais novinho. O caçula é sempre o que menos sabe, né? E os irmãos mais velhos, no caso dessas raças, sabiam muito mais. E aí, hoje o ariano, em algumas escolas, quer dizer que o lemuriano o primitivo, o Atlante, o rebelde, né, ignorante. Não, ignorantes somos nós que não entendemos qual era a causa causorum daqueles lá. Aí o que acontece? Eles queimavam, né, transformavam aquilo que volta. Hoje acontece, a gente volta para o meio, por exemplo, na decomposição. Coloco nós numa vala, para voltar aquele corpo terrestre para a Terra. Lá era corpo astral ligado a fogo, aqui está ligado ao mineral, né, a Terra. Lá era fogo, então tinha que voltar para o fogo, para a luz astral. Então eles queimavam o próprio corpo sideral deles, que é o corpo astral, porque ele é sideral, tem a mesma matéria dos astros quando eles são feitos no astral, por isso que é astro, né, de éster, estrela, estrelar. Aí o que que acontece? O lemuriano, ele recebe visita. Olha só. Daí depois eu tenho que sair daquele arquivo e vou numa outra em que eu tenho asas de 15 metros. Só que os meus irmãos, como a gente vê tudo em maneira causal, a gente compreende, a gente vê a causa. Aqueles irmãos tinham combinado, nós viemos experimentar isso enquanto você vai experimentar da mente para nós. Só que muitos de nós, como eu sempre fui funcionário, eu nunca fui mestre. Eu não sei de onde é que veio a mente que eu tinha que dar para os caras. Entendeu? E eles não sabiam de onde é que vinha essa mente, porque que veio aquele povo com asa, que depois, né, a asa toma outra forma que eu vou falar para vocês, tem a ver com Vimana. Né? Porque Vimana, né? Veículo da mente, que é o OVNI, que é muito antigo. Então já existia OVNIs na Lemúria, eu vou dizer quando. A partir da quinta subraça Lemuri. Aqueles seres com asa que estavam assustando o lemuriano introjeta, né? Tanto é que essa forma de prato é muito antiga, né? Nos OVNIs. Que deu origem ao chapéu. Vocês já viram que faz sentido? Pega o chapéu, tu coloca onde? Na cabeça. Onde é que foi colocado o ovo? O ovo chamado ovo mental, que ele vai até o peito. Por isso que o chakra cardíaco está ligado. E esse ovo pode ser invertido, né? Se ele for certo, é aquele ser que hoje vai ter barriga, vai empurrar a vida com a barriga. E aquele que, né, evoluiu sua mente, manas prajasa, mente iluminada, o ovo fica a parte de baixo em cima e o menor embaixo. Entendido? Por isso que hoje existe o protótipo dessa raça que vai ter o mental assim, que é o Grey, que é cabeçudo, né? Queixinho muito fino e aquela cabeça. É um protótipo dessa ideia de inverter o mental, transformar ele a parte inferior em superior. E tudo está subindo em frequência.
Então o que que acontece? As asas viram braços, né, daqueles anjos, e como é que eles deram a mente? Eles se atiraram dentro da constituição atômica, nos espaços atômicos do lemuriano, colocando agora um mental dentro. Aqueles que não entraram no lemuriano, eles pegaram e se transformaram na forma real de um corpo mental, porque o anjo, todo anjo ele é mental, né? Porque aquela forma que a gente vê de asa, aí vem teosofia e eubiose dizer que o anjo não entra no astral, que é uma farsa, é um falso conhecimento, e ainda me dizer que isso está escrito, só se deturparam como fizeram com as escrituras sagradas da Bíblia, né? Que o Constantino, né, prostituiu e travestiu a própria Bíblia, que nem era dele, ele era perseguidor desta, de dizer que anjo não entra no astral, o anjo é a causa do astral, tudo é força elemental, já começa pelo átomo. Ainda mais aonde que o anjo deu mente para o lemuriano, num plano astral, porque só existia até o plano astral. Não tinha sido consolidado mais abaixo, mais denso, etérico e físico de hoje. Mas deixa pra lá, né? Um dia ele, né? Isso é falta de sova mesmo, como alguém falou lá no grupo. Né? Falta de vergonha na cara. Pra que mudar isso? Né? O que que se ganha? Acho que se ganha o seguinte: a pessoa não compreender, tu compreender e tu poder manipular. Mas isso aí vai, tudo vai cair, né? Tudo cai em frequência, né? Se desconstrói para ser construído de novo. Só esperar. E tempo é o que a gente tem de sobra. Então depois, né, o anjo, aqueles que não se introjetaram se transformam em vimanas, né? Aí tu pensa assim, por que que existe OVNIs que não são habitados? Eles são de completude mental e o próprio OVNI é o operador, tá? É o condutor. E eles estão numa graduação mental, desacelera, se transforma em astral. Por exemplo, eu já vi muitas projeções vimanas, né, OVNIs. E me segue, eles estão me monitorando, monitorando as pessoas que ali estão, naquela graduação. Se quando eles desaparecem para nós, ou eles subiram em frequência ou desceram. Aí eles vão aparecer aqui no físico, o homem físico vai olhar, aparição, eu vi uma luz. Não, você não viu. Não, você vê uma luz e você diz assim, eu vi um OVNI. Não, você não viu o OVNI, você viu a luz, porque ele pega fogo, entendeu? Ele incandesceia, muitos adoecem, né? Porque eles não são dessa graduação. É a mesma coisa você pegar uma criança que não fuma e colocar num ambiente onde está todo mundo fumando tabaco, né? Até inclusive o tabaco, gente, começou essa necessidade de, né, de sentir a natureza através do tabaco, né, de forma mais causal, porque a fumaça, essa questão do olfato não é nem astral, nem mental, nem físico. Ele é uma característica causal, né, de sentir no ar as coisas. Sentir acima do ar, né, porque o ar vem depois. Então é a caixa ligada ao causal, vaiu ligado, né, que é o ar ligado ao mental, que antes era o Akasha, princípio do éter, princípio do ar, mental, princípio do fogo, o astral, princípio da água, o etérico, e o princípio da terra, a própria terra, né, física. Então ali o lemuriano, né, resgatava a essência espiritual do seu irmão que ele estava queimando. Aí que veio muito mais tarde um atavismo que vem como nidana, como memória atômica, de fumar, né, por um ritual, né, aquele que fuma marihuana, né, problema dele, aquele que fuma o rapé, aquele que fuma o tabaco, né, sempre inalando coisa para sentir a essência espiritual da coisa. Então, tipo, o lemuriano, mesmo inconsciente ainda, mas já com a dada da mente, né, não estava ainda muito esperto, dando um tranco, ele queimava, ele com seus dedos que são, na verdade, labaredas, raios, ele queimava dentro daquelas campânulas, né, colocava aquele despojo físico ali, queimava e depois ele respirava o outro. Ele já tinha uma noção de, né, ganhou a mente, ele tinha uma noção de voltar a ser um. Como? Respirando. Tanto é que quando tu respira o ar faz parte de ti, né, começa a fazer parte de ti. E todos os elementos, né, quando tu absorve alguma coisa. Então por isso que esse sistema de troca, desde que tu peça licença pro irmão daquele reino,
é uma coisa de somos um. Por exemplo, tu traz a terra para ti, tu traz o vegetal para ti, o animal para ti, quando tu consome. E nisso, deles ser tirado de cena, dá espaço para os outros reinos antes deles tomar aquele espaço atômico, porque, né, tudo tem que ser preenchido. Então, por isso que nada se morre, nada se desfaz, a natureza tudo transforma. Então, depois, mais tarde, vem, né, o mesmo lemuriano vive em concomitância com uma outra raça que se desmembra deles mais tarde. Daí eles, no que eles casam, no que eles fazem uma sociedade cósmica. Quando esse lemuriano que dá origem ao Atlante, ele ganha uma nova graduação de matéria etérica e surge um Atlante. E no Atlante, o que acontece? O Atlante começa a entender, já tendo algo etérico, começa a empurrar coisas, começa a mover coisas, né? Porque ele já tem, olha quanta herança. Ó. E outra coisa, o problema da Atlântida foi guerra de herança, sabia? Como acontece até hoje. Tudo a gente quer herdar, né? A gente quer herdar, por exemplo, a gente deu origem a como está acontecendo hoje com a Rússia e a Ucrânia. A gente deu origem a um país, uma linguagem, a gente acha que é dono, que pode se apossar daquela parte que também fala aquela linguagem e que faz parte, né, da nossa, né, está conectada à nossa fronteira. É assim. Só que na Atlântida, a guerra de herança foi o quê? Herança divina. É hoje que a religião faz, né? A ciência às vezes também quer ser Deus, né? Quer ser dona da sabedoria. Assim, a religião católica, por exemplo, quer ser a dona única, né, do único Deus, é só eles. E os sacerdotes são únicos representantes, interface entre você e Deus, como se Deus precisasse de conexões telefônicas para falar com você, né? E a protestante também, e a maioria é assim, né? Salvo as antigas, né? A Umbanda, né? Que é bênção divina, e a espírita, né? A xamanista também, que ainda são aquelas tradições lá lemurianas, tá? Porque era a reintegração do homem com a natureza. Fora elas, é tudo guerra de herança, tá? Querem ter herança sem ter conquistado, né? Sabe aquele filho que saiu da tangente e depois quer voltar a cobrar herança, né? Tem, inclusive aqui deu um caso agora muito interessante que linkou com o que eu ia falar, que eu vi um noticiário que aqui no sul um irmão matou o irmão, né? Lembra Caim e Abel, né? Por causa de uma herança. E foi o que aconteceu lá com Caim e Abel, né? Que na verdade foram seres atlantes e não tem nada a ver lá com o princípio do planeta Terra, quando ele ainda não era nem físico, tá bom? Então é isso aí, pessoal, eu falei demais até e espero que tenha entendido o que eu quis falar. Até inclusive tem aqui para terminar, tem um irmão aí, né, que a gente foi Atlante junto e aconteceu, eu não vou, claro, para não ferir suscetibilidades desnecessárias, não vou dar um nome. Mas hoje sou muito amigo, depois de ver que a gente pode mudar karma, né? A gente não pode mudar a programação, mas a gente pode suavizar o karma. E hoje é um grande amigo meu, a gente era dois Atlantes, que a gente tinha uma guerra, porque ele me cobrou, na época da Atlântida, uma espécie, na época tinha um instrumento musical como se fosse uma ocarina, né? Uma pequena flauta. Aquilo era mágico. E na época, né, um pai que não a gente não tem sempre o mesmo pai, não é a mesma mônada representante fazendo almas do mesmo pai e mesma mãe. Por exemplo, o pai e mãe que você tem hoje, a família, por isso que não adianta fazer muito constelação familiar a nível essencial e sim superficial. Porque esses sobrenomes, eles não existem em essência, eles existem em experiência, né? É uma experimentação. Então eu tinha um pai, né, uma representação, porque ali já era corpos, a gente não estava mais em mônada há muito tempo, né, desde lá dos arqueus, dos primeiros, da Arcádia. O que acontece? Ele vem e descobre que consegue, né, a primeira vez que o Atlante descobre que ele consegue dominar o outro ou matar o outro, dissolver o outro.
Ele vem, ele desfere algo na cabeça daquele suposto pai, né? Porque a humanidade começou a ser dividida em família e mata ele. E a gente fica com uma guerra, né, entre ambos. A gente fica inimigos. E eu acabo indo perseguir ele, que até eu paguei um karma tremendo por causa disso aí. E hoje estamos juntos, né? Amizade. Agora estamos meio afastados, mas há pouco tempo aí a gente conversava bastante, né? E os dois ligados à eubiose, conhece gnose e tudo mais. E estamos agora vivendo em harmonia, para te ver, né? Tudo está subindo em frequência, até a nossa desempatia ou empatia, tá bom? Então, que sejamos, né, conscientes nessas novas informações que estão vindo a todo momento. Nós estamos sendo bombardeados, só não estamos vendo, né? Que a gente consiga pelo menos ter respeito pelos irmãos que tentam. Paz e verencial a todos.